Já estamos de volta, segundo bloco, o programa TV Câmara recebe hoje recebendo o empresário Rodrigo Quioneiro, tirando dúvidas sobre imposto de renda. Lembrando que temos até o dia 30 de maio para você fazer a entrega, né, da declaração e também o pagamento aí, né, do imposto de renda. Rodrigo, vamos começar o segundo bloco falando sobre a questão de capital na venda de bens ou investimentos, né, ganhos de capital na venda de bens e investimentos. Como declarar isso no imposto de renda? Glaucio, o que é um ganho de capital? É você ter vamos falar na venda de bens imóveis, que é o que mais acontece, né? Tá. É você ter um imóvel que você pagou nele R$200 mil Tá. e você vai vender ele depois por R$300 mil. Houve um ganho de capital de R$100 mil. 100 mil. Então, em regra geral, esses 100 mil deve ser tributado por imposto de renda, né? Ganho de capital até 5 milhões, nós vamos tributar em 15%. Só que até 5 milhões, 15%. Depois vai ter uma alíquota progressiva, né? Mas vamos falar até 5 milhões. Escalonado ali. 15%. Tá. Né? Existem algumas isenções, né? Então eu tenho uma casa, eu tenho um único imóvel meu, eu paguei 200 mil, estou vendendo por 400, eu vou pagar 15% de 30? Não, porque é o único imóvel. O único imóvel, você vendendo ele até 440 mil, você está isento do ganho de capital. Até 440 mil? Até 440 mil. Você pode pagar... único imóvel. Único imóvel. Tá. Você pode pagar 100 mil. Se você vendê-lo até 440 mil, não tem a incidência do ganho de capital. Uma casa residencial. Se você pagou 100 mil nela, vendeu por 400, você ganhou 300. Não é seu único imóvel, porque você tem um outro terreno, vamos supor. Então você não entra na regra do único imóvel. Só que você vai pegar o fruto da venda dessa casa, que é os 400, e adquirir outra casa residencial ou outros imóveis residenciais. No prazo de 180 dias, contado da venda dessa casa, você também está isento de imposto de renda. Você pode usar esse benefício uma vez a cada 5 anos. Não pode todo ano você trocar de casa a cada 2 anos. Então 6 meses, nesses 6 meses... 180 dias, você aplicando o fruto da venda na compra de outro imóvel residencial, você está isento do ganho de capital. Só que isso só pode ser utilizado a cada 5 anos. Uma vez a cada 5 anos. Se você vender o imóvel para quitar financiamento habitacional, você também está isento do ganho de capital. Perfeito. Olha só quanta coisa importante que você está aprendendo hoje. Estamos aprendendo hoje aqui com o nosso amigo Rodrigo Quioneiro. Rodrigão, vamos falar um pouquinho sobre a questão da declaração de rendimentos de aluguel de imóveis. Falamos aqui da questão da venda de um imóvel, sendo um imóvel único, né? E você foi muito claro, muito didático na sua explicação. E a questão do aluguel de imóveis? Quem tem um aluguel, né, uma casa alugada, como que a pessoa vai lidar com essa questão? Isso. Só completando sobre o ganho de capital. Então, se você tiver que pagar o ganho de capital, comprei por 100, vendi por 500, ganhei 400. Certo. Né? Vai ser 15% dos 400. Porém, dependendo do tempo que você tem o imóvel, esses 15% vão ter um redutor. Entendeu? Entendi. Imóvel antigo, quanto mais antigo o imóvel, mais tem redutor. Então, de cara, esses 15%. Aí tem que olhar a questão do redutor. Entendeu? O imóvel há 10 anos, 15 anos, 20 anos que você tem... Quanto mais tempo o imóvel existe ali... Vai reduzir. A Receita dá um redutor no ganho de capital. Imóveis mais novos... O redutor é muito pequeno. Então, seria praticamente os 15%. Perfeito. Certo? E nessa questão do aluguel dos imóveis, como que a pessoa vai declarar? Então, o aluguel de imóvel é um rendimento tributado por imposto de renda, na alíquota progressiva. Ele está dentro daqueles rendimentos tributáveis de 33.888 que nós falamos no início. Lá no início, que até quem ganha até 33.888 tem que declarar. Não precisa, né? Acima disso precisa. Não, assim, acima, isso. perdão. Então ele 33.888 acima disso tem que declarar. Isso. E esse valor aqui, se tiver incluso ali também? Ele é somado lá no imposto de renda, né? Ele é somado aí. E o aluguel, ele vai de 7,5% até 27,5%. E o que difere esse percentual? A partir de quando? É o valor, né, que você receba de aluguel, né? Só que quando você tem salário, tem outras coisas, vai somar tudo e vai acabar atingindo lá os 27,5%. Entendi. Então ele é, em regra geral, um rendimento tributável na tabela progressiva, que vai se somar com o salário e vai chegar até 27,5% de tributação. E aí, dentro desse cálculo aí, acima de 33.888, vai ter que declarar e não tem jeito. Tem que declarar. Importante essa lembrança, tem que se atentar a essa questão. Você que tem imóvel, está alugado, como disse o Rodrigo, é importante você atentar nesse percentual. E acima desse valor, como eu falei, não tem como fugir, acima de 33.888, tem que declarar. Ponto. Agora a pergunta que é importante e muita gente, de repente, passa desapercebido, esquece dos prazos.
O que acontece se a pessoa não declarar ou declarar fora do prazo? Se a pessoa não declarar imposto de renda, ela vai ter o CPF dela com restrição. O CPF dela pode ficar suspenso, né? Aí, ao declarar, ela vai pagar uma multa mínima de R$ 165,74, ou 2% do imposto devido. Então, é 2% do imposto devido, limitado a R$ 165, com o mínimo de R$ 165,74. Bom, e se a pessoa declarar fora do prazo também se enquadra nessa multa? Essa é a multa para quem declarar fora do prazo. Entendi. Então é importante isso aí que ele falou, você vai ter restrições no seu CPF, né? Então isso aí vai te dar dor de cabeça lá na frente, né? E a pessoa que queira regularizar, a gente sabe que tem os canais hoje do governo, né? Nós tínhamos até então, né, aqui a nossa Receita Federal, que agora está na região, quer dizer, nós não temos mais esse escritório aqui em Tupã, então as pessoas têm que buscar aí os canais, né, digitais do governo para poder tirar essas dúvidas e fazer essa regularização. A pessoa, eu aconselho sempre a pessoa, Procurar o contador? Para o bem do contribuinte, claro, né? Que ele procure um profissional para fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física dele. Isso é importante, isso é muito importante. Porque a legislação brasileira, ela é complexa, né? E muitas vezes nós vemos pessoas que elas mesmas querem fazer a declaração de imposto de renda dela e lá na frente ela acaba tendo dor de cabeça. Então eu aconselho que as pessoas procurem o profissional da contabilidade, da confiança dele, para que faça essa declaração de imposto de renda, que é uma prestação de conta que ele faz com a Receita Federal, né? Sim. De forma clara e de forma que atenda toda a legislação, para que ele não tenha surpresas desagradáveis no futuro. Isso é importante o que o Rodrigo disse, porque temos bons profissionais no mercado, é importante você ter esse respaldo, essa orientação, né? Por mais que a gente sabe que muita gente faz, né, por conta, mas é importante você buscar um profissional, até porque ele vai te orientar. Olha só quantas dúvidas aqui a gente está tirando num programa de TV, né? Dúvidas que até então você desconhecia e que está aprendendo hoje. Aqui é uma aula, na verdade, de contabilidade, né? E o Rodrigo é um cara muito gentil, atendeu o nosso convite e está aqui esclarecendo para a gente. E a questão da malha fina? A gente ouve muita... O pessoal ouve em TV, nos telejornais, caiu na malha fina. O que seria essa cair na malha fina? Então, você transmite a sua declaração para a Receita Federal. Tá. A hora que a Receita Federal recebe a sua declaração, ela faz vários cruzamentos de informações com a sua declaração. Se não tiver em conformidade, ela vai acusar que a sua declaração não foi processada, ela está com pendência. Ela estando com pendência, você tem o direito de retificar, arrumar essas pendências para que ela seja processada. Se você não fizer isso espontaneamente, né, você vai consultar lá, tem a pendência. Se você não consultou, se você não sabe como tem que consultar, se você não tem o acompanhamento disso aí, se simplesmente a Receita dá pendência lá, essa pendência não aparece no seu CPF, você vai ficar tranquilo. Só que você não resolve essa pendência, você não retifica de forma espontânea a sua declaração do imposto de renda. A Receita vai mandar uma carta para você, que é o início da malha fina. A partir do momento que você recebeu aquela carta, você perdeu o princípio da espontaneidade, que é retificar a sua declaração e resolver o problema que teve. Perdeu o princípio da espontaneidade, a Receita vai consertar a sua declaração de ofício e vai fazer um auto de infração em você, que pode chegar a 225% do valor do imposto. Caramba. Mais a Selic, entendeu? Então, é importante que a pessoa faça o imposto de renda, acompanhe o processamento e veja se está correto. Porque muitas pessoas fazem o imposto de renda, entrega, fala, fiz. Aí dá pendência, ele nem sabe que tem pendência. Depois de um ano, ele recebe uma carta na casa dele. Rodrigo, entendeu? Vamos explicar aqui dar um exemplo simples, porque é importante o que você disse. Quando você apresenta as suas informações na sua declaração e não condiz com a realidade, a essa cariação de informações, e aí, usando um ditado popular, a conta não fecha, você tem um patrimônio gigantesco, mas declara só isso, alguma coisa tem diferente, né? Então, se você não declara realmente, pode cair na malha fina, e aí você vai ter uma dor de cabeça gigante, porque assim, tem que ser condizente ao patrimônio, porque esses cálculos, essa apresentação de documentos, comprovando que você recebe as suas fontes de renda, aluguéis, enfim, tem que ser condizente com o patrimônio que você tem. A gente ouve muito na televisão, uma pessoa que tem um patrimônio gigantesco e tem um salário ali. Eu já vi casos, você também já deve ter visto na televisão, o cara tem um salário mínimo e tem um patrimônio de milhões, né? De repente emprestou o nome para alguém, é laranja, enfim, se a gente for falar aqui, tem várias questões que implicam até questões de judiciais.
Mas assim, tem que ter coerência, o que você ganha com o que você tem. A partir do momento que você não declara de forma espontânea, né, o que você tem, e aí realmente as informações casem, né? Se você tiver esse problema, você vai ter que procurar, né, de forma espontânea, a regularizar e corrigir as informações, porque senão cai, como você disse aí, nessa malha fina que vai dar uma dor de cabeça tremenda, né, Rodrigo? Isso. Hoje, tudo que você compra, todas as escrituras que você compra, já está declarado pelos cartórios através da DOI. A Receita já sabe tudo que você compra. A hora que você puxa lá, com a sua senha Gov, você já aparece tudo que você comprou. A hora que você vende imóveis, também é declarado através da DOI. A hora que você recebe aluguel, também é declarado através da DIMOB. A hora que você paga um médico, também é declarado através da DEMED. Então não tem como você omitir, né? Vamos dizer assim. Sim. Né? Nem a pessoa querendo omitir, fica complicado da pessoa praticar isso daí. Então, por isso que tem que fazer certo, né? Todo esse aparelhamento da Receita Federal é para cruzar todas as informações. E a hora que você faz o imposto de renda, o cara ganhou 100 mil no ano, pagou 30 de despesa, sobrou 70 para ele viver, né? 70 ele pagou 50 do cartão de crédito. Tá bom, viveu com isso. Aí o patrimônio dele aumentou 100 mil? Não fecha, né? Importante Porque esse exemplo aí. então faltou dinheiro para aumentar o patrimônio. O patrimônio aumentou e a receita não é condizente com o aumento de patrimônio, ele tem que ter uma dívida contraída para justificar o aumento patrimonial. Isso é o fluxo de caixa da declaração, Entendi. que a pessoa que não é contador, que não tem especialidade, não sabe analisar esse tato desse fluxo de caixa da declaração. A declaração de imposto de renda não é só preencher o informe de rendimento e mandar para a Receita. Você tem que olhar a variação patrimonial, você tem que olhar várias coisas para que a sua declaração seja feita de forma correta e consistente, né? E importante, você falou da questão do patrimonial, tanto para mais como para menos também, né? Porque quando você vende, como você falou, a questão do imóvel, você vai vender um carro também, a questão do recibo, Isso. tem que apresentar, você tem que apresentar a sua movimentação financeira para poder realmente casar as informações. Venda de veículos também tem ganho de capital de Importante 15%. Se você puder até dar um exemplo, como você falou da casa também, até num carro, por exemplo, a gente... O carro você não uma forma tem... bem didática à população. Carro não tem benefício. Você comprou só tem benefício se você vender até 35 mil, que é bens de pequeno valor, não tem incidência de imposto. Até 35 mil. 35 mil. Tá. Carro, imóveis também, até 35 mil Tá. não tem ganho de capital. Entendeu? Mais um carro, você pagou 40 mil, vendeu por 50, você teve 10 mil de ganho, você vai pagar 15%. Em cima desses 15 mil. E bem imóvel, que carro é bem imóvel, né? Não tem essa redução do tempo. Ah, mas faz 10 anos que eu tenho esse carro. Não interessa. Porque a casa tem o redutor por causa do tempo. O imóvel tem. O bem imóvel não tem. Tanto na compra quanto na venda, você tem que também apresentar esses recibos de compra e venda. Rodrigão, eu acho que nós falamos aqui, nós batemos aqui a nossa pauta aqui, e o Rodrigo é um cara que a gente conhece há muito tempo, e ele foi muito acessível nas explicações dele, não usou aqui termos complexos, né, da contabilidade. Ele foi um cara muito acessível porque a gente tem a intenção de chegar a toda a população, né? Então eu gostei muito da explicação dele, porque a gente vê, né, especialistas na televisão e não sei o quê, analista não sei das quantas, aí fala um termo que a gente não entende. E o Rodrigo foi muito acessível, e quem conhece ele sabe da pessoa que ele é um cara muito... da origem dele é uma origem muito simples, né? Hoje ele é um grande empresário, mas quem conhece ele sabe, né, da origem dele, e é um cara muito querido na cidade, e eu tenho certeza que você entendeu a linguagem, né, a forma que o Rodrigo explicou a questão do imposto de renda. Vale destacar, né, Rodrigo, para a gente, antes de encerrar, a questão do prazo, até o dia 30 de maio, a apresentação da declaração. Isso, vale destacar a todos os nossos telespectadores, para que se atentem ao prazo, não deixem para o último dia é 30 de maio. Tá aí, ó. Hoje nós tiramos dúvidas sobre imposto de renda. Rodrigo, eu queria agradecer você, meu irmão, por ter vindo aqui na TV Câmara. Volte mais vezes, né, para falar. Né, o Rodrigo, inclusive, abrindo parênteses aqui, será um dos palestrantes do 4º Amendoagro, que é um evento importante que acontece aqui em Tupã, fomentando a cadeia produtiva do amendoim. Né, o Rodrigo será um dos palestrantes, falando também de imposto de renda, né, para empresários, toda essa cadeia produtiva, que também tem dúvidas, né? Não é porque a pessoa é um agricultor, um produtor, também tem muitas dúvidas nesse segmento. O Rodrigo será um dos palestrantes, pelo potencial, pela carreira dele, pelo brilhantismo dele. Rodrigão, obrigado mais uma vez, meu amigo, e aproveite para deixar uma mensagem à população e volte mais vezes para a gente falar sobre outros assuntos relacionados à contabilidade, né, para ajudar a nossa população, esclarecendo a nossa população. Ô, meu amigo Glaucio, eu agradeço você pelo convite, tá? E agradeço a todos os telespectadores
da TV Câmara, por estar aí acompanhando a TV Câmara e acompanhando tudo que acontece no nosso município de Tupã. Um grande abraço a todos. Meu irmão, obrigado. Rodrigo Quioneiro, um grande empresário, contador, ele que se formou em 1999 pelas faculdades Facate, ele que é o CEO, né, está à frente aí da Milênio Contabilidade, uma grande empresa de Tupã, né, e também da região, e hoje ajudando a gente aqui, esclarecendo sobre a questão do imposto de renda, que tem tantas dúvidas aí que pairam, né, para as pessoas que assistem a TV Câmara, você que aprendeu um pouco mais e tirou a sua dúvida. Espero que esse programa tenha lhe ajudado, tá bom? Nós chegamos ao final do programa TV Câmara Recebe, com o empresário Rodrigo Quioneiro, agradecendo sempre a sua audiência, a sua participação. Claro, voltaremos a qualquer momento com mais um programa TV Câmara Recebe, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais!